Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Uma sexta-feira de verão, até está uma temperatura quase frio. Não sei o que é que se passa. E os senhores saem de vossas casas, dos vossos afazeres, entram no centro e levam com uma palestra que se diz Desgraça Real. Tão animador. Era mesmo isto que a gente precisava para terminar bem a semana. Então, a palestra é título de um item de uma instrução dos Espíritos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, dependendo da edição, em alguns chama-se Desgraça Real. Eu estava a ver nesta edição, chama-se A Verdadeira Desgraça. Portanto, vai variando o item. E o texto que nós preparámos hoje para estudo foi ditado diretamente por um espírito. Portanto, é uma comunicação direta, uma psicografia direta que está assinada. Vamos ver como é que está o meu francês, miserável como todas as línguas que eu falo. Por Delphine de Girardin. Tentei. Em Paris, em 1861. Portanto, foi a comunicação que nós vamos estudar hoje, tem um nome associado a ela. E estando inserido no capítulo Bem-aventurados os aflitos, convida-nos a uma série de reflexões, até porque a comunicação é sempre virada ao leitor. E escusado será dizer, até se me embarga a voz, que algumas lágrimas me saíram porque eu senti que estavam a falar comigo. Era para mim a palestra. Olha que generosidade, alguém em 1861 que escreveu um texto para mim e para vocês também, se eu ler, que é esse o convite. Mas às vezes a doutrina espírita tem esta magia de nós sentirmos diretamente o texto a falar connosco, e foi o que aconteceu aqui. Então, havendo este contexto, que estamos dentro do item Bem-aventurados os aflitos, que o João tem vindo a estudar dentro do estudo que ele faz nas suas palestras sobre o Evangelho, vamos dedicar aqui um bocadinho mais de calma a este tema. Mas se o João faz o estudo do Evangelho, porquê é que tu vens falar sobre ele? Primeiro porque eu não sou o João, portanto nós podemos falar os dois sobre o mesmo tema e a palestra ser totalmente diferente. Até com os mesmos slides, porque já me aconteceu apresentar várias vezes a mesma palestra e a palestra nunca é a mesma. E depois, porque às vezes os temas têm exatamente esta sensibilidade. Às vezes nós estamos a ler e o tema passa-nos ao lado, e outras vezes estamos a ler e o texto está a olhar-nos nos olhos. Então, qual é a verdadeira desgraça? Não são umas fotos bonitas, mas infelizmente são a realidade. À vossa esquerda. Sou ambidestra, portanto falar na mão que escreve é igual, eu trabalho com as duas. Portanto, à vossa esquerda, uma foto da guerra na Palestina. Aqui uma foto da guerra da Ucrânia, uma senhora de idade bastante ferida. Em baixo, uma pessoa a pedir. E aqui uma senhora numa casa bastante pobre, com os tachos absolutamente vazios. E acho que nenhum de nós vai pensar duas vezes quando olha para estas fotos e diz que isto é uma desgraça. E o que o texto tem é um texto pequeno. E o que o texto me agarrou assim em mim, fez comigo, e espero que de certa forma também faça convosco, é fazer-nos questionar se isto é realmente uma desgraça.
e pensaram, está na hora de ligar para o INEM, porque a moça está tola. Como é que isto não é uma desgraça? Como é que as imagens que aqui estão não podem ser uma desgraça? Então, a nossa irmã Delfine, que através da psicografia nos deixou esta reflexão, diz-nos que toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu, de uma ou de outra maneira, não precisa ser tão extremada, e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. E diz ela, que vem dizer-nos que quase toda a gente se engana, e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no fétrio que se acompanha da cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejar envolver-lhe em púrpura e mal oculta a sua nudez sobre os andrajos da vaidade. Então, de uma ou de outra forma, todos nós já fomos traídos, todos nós já chorámos, todos nós já fomos magoados. Gostava de acreditar que nenhum de nós conheceu nenhuma destas realidades ou de outras desgraças que poderíamos aqui enumerar. Mas o texto começa por nos convidar a refletir que se calhar isto não é a verdadeira desgraça. E para quem chega à doutrina espírita, ou quem chegou há pouco tempo, pode ser um bocadinho assustador e pensar, esta gente é sádica. Então estamos a falar de sofrimentos na perda de crianças, como não sendo uma desgraça real. A minha dor e o meu sofrimento por tudo aquilo que me envolve não é uma desgraça real. Então a nossa irmã continua que a tudo isto e muitas coisas se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Então, há aqui um convite a que pensemos no que é o nosso presente. O que é o agora? Porque a verdadeira desgraça pode não estar naquilo que nos está a acontecer a cada um de nós. Pode estar naquilo que vão vir a ser as consequências do que estamos a fazer. Então, talvez até estejamos num momento bem sucedido da vida. Talvez até as coisas nos estejam a correr de feição e nós estamos a esfregar as mãos, mas talvez não estejamos a analisar as consequências ou a origem do nosso sucesso. Então a nossa irmã continua e chama-nos a atenção. Dizem-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que o outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Então, às vezes,
tomam-se grandes decisões ou pequenas, que parecem que são ditosas, ou seja, que são felizes, que são a correta, sem analisarmos aquilo que vai produzir, o que é que está a causar no outro. Às vezes coisas que parecem pequeninas, que parecem levianas, que parecem de trato corrente, às vezes nós não imaginamos o que é que está a causar nos outros. Mas no momento parece que está tudo bem, que era o melhor que se tinha a fazer. E a nossa irmã continua: dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Se algum dos nossos companheiros na zona de Leiria ouve esta palestra, manda-me com um tijolo à cabeça. Não sei se lembram do que é que aconteceu há uns meses atrás. Eu própria, sendo espírita, não sei se teria arcabouço para ficar calma e serena e entender esta mensagem na pele. Porque diz aqui: dizei se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Mas como nós não conseguimos ver para além das árvores que nos estão no quintal, para quem tem quintal, eu vivo num apartamento, vejo os do vizinho da frente, como nós estamos aqui no presente e não conseguimos ver o porquê, parece-nos uma desgraça. Eu não disse que o texto era fácil, eu disse que era pequeno. Não disse que era fácil. É que estão todos com cara de casa, como consigo ver-vos a todos. E repete. Ela, não eu. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Os eucaliptos crescem muito rápido, ficam muito grandes, muito rápidos. Falam em época de incêndios, queimam os pinhais todos. E depois, planta-se eucaliptos que eles crescem muito rápido. Não há uma ervinha, um bichinho, uma lebre, onde há uma plantação de eucaliptos. Mas um pinheiro demora 20 anos a crescer, pois claro. Mas não é uma maravilha entrar num pinhal com aquele cheirinho de pinho, fresquinho? Só que são 20 anos para o pinheiro crescer. No mínimo. Para começar a deitar tronco. Então, para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver as consequências. Isto é mais esperançoso do que aquilo que está a aparecer.
chama-nos a atenção para aquilo que nós consideramos felicidade e para aquilo que nós consideramos sucesso. Porque é muito fácil, e tem sido tema recorrente das palestras aqui nesta casa, principalmente das minhas, olharmos para o vizinho e parece que ao vizinho Deus encheu-lhe de bênçãos e a mim encheu-me de desgraças. Mas nós não conseguimos ver as consequências da utilização das benesses que o vizinho faz. Não conseguimos, não sabemos, não estamos lá no dia a dia, e às vezes ainda bem que eu ouço às vezes os meus vizinhos a discutir e ainda bem que eu não estou na casa deles. Porque se aquilo fosse na minha, eu já tinha penteado o Sr. Zé António. E a nossa irmã continua. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, ou para a mulher, aqui homem, na generalização da gramática, precisamos transpor-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Eu, um destes dias, ouvi um colega jovem, mais jovem do que eu, atlético, todo bem disposto, e dizia-me: eu sinto-me invencível. Porque estava-lhe tudo a correr bem na vida. Eu fiz uma prece por ele. Porque eu pensei, quando a vida te mostrar o quão frágil tu és, o quanto tu não mandas nada sobre ti próprio, entras em parafuso. Porque ele estava a contar no fim de semana que tinha ido e fez aquilo, e eu a ouvir aquilo. Então, às vezes, aquilo que nos parece muito bom, se nós não estivermos atentos, pode ser uma desagradável surpresa do outro lado da vida. Porque não nos podemos iludir com aquilo que é o sucesso da matéria. E isto aqui não é a apologia à pobreza. Ninguém está aqui a dizer não vamos ser todos pobrezinhos e miseráveis. Não é isso que estamos a falar aqui. Então, o texto está a chamar-nos a atenção para não nos confundirmos com o sucesso da matéria, com aquilo que o povo, que a sociedade lá fora chama de sucesso. Porque às vezes o que parece a vida correr muito bem ao outro, nós não conseguimos ver as consequências daquilo que está a acontecer. E a nossa companheira continua. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Ela, na sua simplicidade, traduziu aqui o item do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os aflitos. Portanto, estas desgraças que todos nós colecionamos nas nossas vidas, ou eu sou a única que deita as mãos à cabeça, avisem-me, senão eu quero o meu reembolso. Quer dizer, vocês estão todos a viver vidas felizes e só eu que deito lágrimas.
lá está, a falar, eu tentei fazer um esquema. Vamos lá ver se isto ajuda ou se isto complica. Então, o que é que nós preparámos aqui? Temos ali duas linhas, ou melhor, dois blocos, aqueles blocos azulados. Ali as cores estão um bocadinho distorcidas. Um é o bloco de encarnação, portanto, em cima temos a linha da encarnação e em baixo a linha da vida espiritual. Então, como é que eu entendi? Como é que nós entendemos, na verdade? Estou a falar, parece que eu fiz isto sozinho. Espero bem que não. Eu espero que os bons espíritos não me deixem sozinho. Às vezes parece. Só eu que fico louca. Na parte da encarnação, o que o capítulo nos sugere é que nós temos as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Então, isto assim é tentar explicar como é que funcionam as nossas aflições no dia a dia. E, de um modo geral, acho que já todos entendemos que temos as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. E o que é que são as causas atuais das aflições? As causas atuais das aflições é distrair-me, queimei um dedo. Estou com o dedo queimado, uma aflição atual por uma causa atual. Não vinha propriamente no meu programa de encarnações que ao 16º dia de julho de 2026 Catarina iria distrair-se e iria queimar um dedo. Não veio especificado no meu plano de encarnações. Comigo mais tenho uma dor de barriga, gastei o dinheiro todo em tolice, agora tenho mais mês que salário. Causas atuais das aflições. Causas anteriores das aflições. Aquelas que nós não conseguimos encontrar o porquê. Uma doença que apareceu sem uma razão aparente, não consigo arranjar um emprego, não consigo arranjar um amor, e vamos por aí fora. Coisas que a gente fica porquê. Que quando nós andamos distraídos, nós perguntamos geralmente o porquê eu. Em vez de perguntarmos o que é que eu fiz para merecer isto. E a nossa companheira mete aqui uma segunda linha, que é a verdadeira desgraça ou a desgraça real. E onde é que nós encontramos a verdadeira desgraça? Não é na encarnação. É na vida espiritual. Então, como é que mais ou menos isto se liga? Eu disse que tentei fazer um esquema, não disse que o esquema era bonito. Eu sei, é uma vergonha, é a minha profissão, devia ter feito melhor. Desculpem, não dá tempo para tudo. Não julguem. Julgando. Temos ali, na verdade, a seta devia estar nos dois sentidos, entre a ligação entre a encarnação e a vida espiritual, só que, tendo em conta o que nós estamos aqui a estudar, é que a desgraça real vem da encarnação para a vida espiritual, que depois vai se traduzir naquilo que são as causas anteriores das aflições. Temos aqui um ciclozinho, quase. É mais ou menos que isto funciona. As causas anteriores das aflições já é uma versão de dor diluída. Já vêm agradáveis prestações, que é sempre o meu pânico. E eu perguntava, mas isto é fatura completa ou é só uma prestação? Se é uma prestação, eu não quero encarnar. Então, aquilo que nós pensamos, causas anteriores das aflições, já é a versão diluída, suavizada, com açúcarzinho amarelo, para não subir muita glicose. Porque o verdadeiro impacto no nosso espírito, a verdadeira dor e a verdadeira desgraça, é quando nós acordamos e temos a visão do impacto daquilo que nós fizemos em vida.
Ajudou? Tentei. Porque parece que é um texto que está assim um bocadinho desgarrado no meio do estudo do item. E é doloroso entender isso. Portanto, o tsunami, a guerra, a fome, a traição, as consequências disso tudo estão nesta linha. Na vida espiritual. Só que na vida espiritual não há guerra. Está aqui. Deu para entender. É melhor irmos para a frente antes que eu comece a complicar. Então, dando um saltinho ao Livro dos Espíritos, no item, na questão 258, Kardec perguntou: no estado errante e antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? E respondem os espíritos, eu estou a suspirar naquela porquê. Ele próprio escolhe o género de provas a que queira se submeter. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, quando vamos estudar este textinho e voltamos ao Livro dos Espíritos, é outro choque. Porque depois de termos tido consciência da desgraça real em que nos enfiamos na vida espiritual, nós vamos correr para a reparação. Como a gente vê no filme Nosso Lar, não é? Que vamos pedir uma encarnação. E esta é a parte em que a gente escreve aquilo que nós agora estamos a entender como causas anteriores das aflições. Eu quero chorar. E no item A desta questão, Kardec perguntou: então não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Kardec a deitar as mãos à cabeça também. Como a gente sabe, também teve uma vida sem aflição nenhuma. E respondem os espíritos: nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Agora, vão perguntar por que Ele decretou esta lei e não aquela? Ao dar ao espírito a liberdade de escolha, Deus lhe deixa toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada atrapalha o seu futuro. Existe para ele o caminho do bem, assim como o do mal. Eu não sei como vocês se sentem, mas quando eu li aquela parte de toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências, eu senti uma vergonha e uma dor. Não é Deus, não é o espírito obsessor, não é o demónio. Deus lhe deixa toda a responsabilidade dos seus atos e consequências, que é o que nós estamos aqui a estudar. Toda. Eu tentei culpar a economia, o calor, a inteligência artificial,
Mas lá de cima a resposta que eu recebi foi o número para o qual ligou não se encontra atribuído. Por favor, assuma toda a responsabilidade. Ainda na mesma questão, os espíritos respondem a Kardec: se ele sucumbir, restará uma consolação, que é de que nem tudo acabou para ele, e que Deus, na sua bondade, lhe deixa livre para recomeçar o que tenha feito mal. Além disso, devemos distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é obra da vontade do homem. Se o perigo lhes ameaça, não foram vocês quem criou esse perigo. Foi Deus. Mas vocês têm o desejo de se exporem a esse perigo, por terem visto nele um meio de progredirem. E Deus o permitiu. Então, vamos lá aqui analisar esta segunda parte. Estamos aqui esfregar as mãos de contente que tudo nos corre de feição, sem olharmos as consequências do que andamos a fazer. Voltamos ao mundo espiritual, apresentam-nos a fatura detalhada, discriminada, com todos os IVAs, impostos, selo, por aí fora. Desgraça real. E nós olhamos e pensamos: como é que eu pago esta fatura? Dá para pagar em prestações? E Deus, como é bondoso, diz sim, senhor. E nós voltamos. Mas se ao voltarmos sucumbirmos, ou seja, falharmos, não conseguimos pagar a fatura, mesmo assim ainda nos resta uma consolação, que é de que nem tudo nos acabou. E Deus, na sua bondade, lhe deixa livre para recomeçar o que ele tenha feito mal. Entenderam porque é que eu tenho medo se eu estou a pagar uma prestação, se é a primeira vez que eu a estou a pagar, ou se é a fatura completa? Vocês com medo da morte e eu com medo das finanças espirituais. Cada um com os seus medos. A segunda parte que nos chama a atenção é: assim devemos distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se o perigo lhes ameaça, não foram vocês quem criaram o perigo, foi Deus. Mas vocês têm o desejo de se exporem a esse perigo, por terem visto nele um meio de progredirem, e Deus o permitiu. Ora, eu vou daqui para casa, com a minha companheira. Minha companheira de viagem, já estão a pensar filmes, vocês. Caramba, não se pode dizer nada. Maldosos. Gente maldosa. Aparece-nos uma raposa à frente. Não sei onde é que anda a aparecer raposas e Lessa da Palmeira. Aparece-nos uma raposa à frente. De onde é que veio a raposa? Vontade de Deus. Eu sou pobre. Agora, a frieza de parar o carro, de resgatar o animal, caso se tenha ferido, não sei, aí já é connosco. Eu estou a aligeirar aqui a percepção de perigo. Aí já é connosco. E destaco aqui a última parte, que volta a repetir isto, repete várias vezes. Deus lhe deixa toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Eu posso dizer que foi mal olhado, que foi um enguiço, que é espírito obsessor.
Como diz o outro na internet, eu posso dizer que servi queijo na tábua dos mandamentos. Posso dizer que foi tudo. Mas a coisa mais dura que eu já ouvi na doutrina dos espíritos não é sobre o umbral, os espíritos obsessores, não é sobre vida após a morte, não é como é que é isto. Eu não tenho uma defesa possível. A responsabilidade é de cada um de nós. Então, quando pensamos em desgraça, pensamos em infelicidade. Se alguém pensou em felicidade, levante o braço só para a gente saber quem é e manter uma distância. Porque acho que deu para entender aquele ciclozinho entre encarnação, fazemos a asneira, descobrimos a desgraça real, toca a encarnar e a levar como as causas anteriores das aflições. Então, se estamos sempre a pagar faturas, não há tempo para sermos felizes? Será que foi esse o propósito? Então, na questão 921, Kardec questionou: compreendemos que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Ou seja, quando a nossa lista de faturas for: olha, Sr. João, esqueci-me do porta-moedas, estou sem bateria no telemóvel, pago-lhe um café amanhã. Quando as faturas forem estas. Mas enquanto isso, cada um pode assegurar uma felicidade relativa? E os espíritos respondem: quase sempre o homem é artesão da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa de muitos males e obtém para si mesmo uma felicidade tão grande quanto a sua existência grosseira o permitir. Então pode entrar a música do Padre Zezinho, o que é preciso para ser feliz? Seguir as leis de Deus. Aquelas todas que nós andámos a estudar até agora, lembram-se? E conseguimos ser tão felizes como aquilo que é possível aqui na Terra. Então é pensando nesta relação de responsabilidade entre os nossos atos e as nossas consequências que nós às vezes vemos situações de cai um avião, sobrevive uma pessoa. Então Deus adormeceu para 199 e conseguiu salvar uma. É que para 199 estava no registro do resgate das suas desgraças reais. Aquela outra, coitada, a gente não sabe, se calhar não é ela que vai passar a desgraça real, porque depois vai ao programa da Júlia, vai ao programa da Cristina, vai ficar vaidosa porque sobreviveu à queda do avião. Falhou-me algum programa? É o da Tânia, falhou-me um programa da Tânia. Então às vezes nós olhamos, ai, que catástrofe, morreram 199 pessoas. Se calhar essas 199 agora vão ser felizes, pagaram a fatura. E se calhar aquela que sobreviveu vai ter que andar a tomar ansiolíticos para dormir, não volta a entrar num avião, vai-se perder. Como é que nós conseguimos analisar uma catástrofe? Então, o que é a infelicidade?
segundo a nossa companheira. Segundo o texto, a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vagitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento, que ardentemente procurais conseguir. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já passei pela experiência de ir a uma festa, estar rodeada de pessoas, estar rodeada de amigos, estar toda a gente a rir à gargalhada e nunca me ter sentido tão infeliz e tão sozinha. Alguém aqui ou fui só eu? Então às vezes nós estamos a ver coisas que não são a verdade. E eu volto a repetir a frase. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Porque é a infelicidade que nos vai trazer de volta a nós próprios. E continua o texto. A nossa irmã... Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam um repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amelentada pela indiferença e pelo egoísmo. Ninguém está aqui a dizer para não irem a uma festa, que eu também já fui a muitas festas e já fui muito feliz. Ninguém está a dizer para não sermos vaidosos, para não cuidarmos bem. Aqui ninguém veio de pijama. Então a gente lavou a cara de manhã, arranjou-se dentro daquilo que são as suas possibilidades. Ninguém está a dizer que a gente não ria com um amigo ou que não exerça cargos de poder. Não é isso que é o problema. O problema é quando julgamos ver nisso a nossa felicidade. Na alegria vã, nas vaidades que passam, nos poderes que nos fogem em 30 segundos, ou às vezes menos. Então, aquilo que nos está assim a apresentar, e estamos a viver tempos complicados, todos nós, não só aqueles que eu mostrei no início. Basta ir ao supermercado e ver ao preço que estão as coisas. Todos nós estamos a viver tempos difíceis. Então, tentemos dentro daquilo que nos dói ter esta esperança, que é este o convite do texto. Termos este perdão de nós próprios, porque se estamos nesta situação, alguma coisa fizemos, também não adianta pegarmos agora na chibata e andarmos a martirizar, não é esse o objetivo. É termos esperança. Ok, se esta situação veio ao meu encontro, é porque eu tenho que a resolver. E o texto termina
a chamar-nos a nós à ação. Porque a companheira diz mesmo que o Espiritismo nos esclareça e nos recoloque sobre os verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela nossa cegueira. Então ela convida-nos a aproveitar a oportunidade que todos nós nos propusemos de estudar a doutrina espírita para nos libertar, porque todos nós temos ângulos cegos nos nossos raciocínios, nos nossos atos, nas nossas palavras. Todos nós. Então vamos aproveitar esta oportunidade para estudar a doutrina espírita e tentar minimizar o que já foi, lá foi, está feito, não se pode voltar a mudar. Mas o que é que vamos fazer daqui para a frente? Então, ela faz este convite, sim, diretamente, para todos nós. Que aproveitemos a oportunidade para nos esclarecermos sobre as nossas percepções. Porque é muito fácil nós olharmos e, mas toda a gente está a fazer isto, é normal agora. São os tempos modernos. Sem olharmos para a desgraça real dos tempos modernos. Ou dos tempos antigos, porque às vezes a gente também tem umas tradições um bocadinho discutíveis. Então não é por ser moda, porque os outros também fazem, porque é assim que se faz agora, porque não sei o quê. Não nos deixemos iludir, é esse o convite dela. E ela ainda diz mais. Antes que vocês me atirem com o tijolo à cabeça, que eu estou a sentir a tensão. Agireis então como bravos soldados, que longe de fugirem ao perigo, proferem as lutas dos combates arriscados à paz, que lhes não pode dar glória, nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contando que a sua alma entre gloriosa no reino celeste? É uma pergunta, eu não fiz a melhor intuação. Não é melhor, enquanto soldados, perdermos tudo e entrarmos com glória do outro lado? No fundo é essa a pergunta que ela nos deixa. Era esta a palestra que tínhamos para hoje. Ficamos com esta reflexão. Para irmos para casa e pensarmos se as nossas desgraças são realmente desgraças. E ficarmos um bocadinho mais apaziguados com elas. E olharmos também com um bocadinho mais de compaixão aquilo que nós vamos vendo nas notícias e nas ruas e na sociedade, aquilo que nos parece uma desgraça, se será verdadeiramente uma desgraça o que está ali a acontecer. Então, foi esta a palestra para hoje e queria convidar-nos a irmos à segunda parte dos trabalhos. Se houver questões no final, eu estou por aqui, sintam-se à vontade. Podemos ir à segunda parte? Então queremos agradecer aos benfeitores espirituais desta casa, aos amigos, aos auxiliares,
queremos agradecer a presença de todos nos dois campos da vida que se juntaram aqui hoje para esta noite de estudo. Queremos lembrar justamente aqueles que não estão, aqueles que sofrem nos sítios mais escondidos e calados, nos hospitais, nos lares, nos orfanatos, por todos os jovens que nunca ouviram falar de Jesus, por os dirigentes do planeta, dos países, das cidades. Queremos lembrar, Mestre, todos aqueles que perderam a fé e que no desespero e na tristeza retiraram a própria vida. Em particular a esses que Maria Santíssima os acolha na sua cegueira, na sua profunda dor e os alivie. Lembrando todos aqueles que se perdem no vício, e a nós e aos nossos familiares, Mestre, se assim formos merecedores, que também nós possamos receber a bênção da tua luz, do teu carinho e do teu amparo, e que possamos ser pequeninas luzes nos meios em que nos mexemos, levando auxílio, levando amparo e levando fé. Que possamos sair esta noite em paz e tranquilidade. Fica connosco, Jesus. Que assim seja.